Boa noite a todos. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de informá-los que essa aula será gravada, para que posteriormente ela possa ser disponibilizada no canal das faculdades IDAM e também no portal EAD Box, tá? Os alunos que não puderam comparecer podem estar acompanhando esses dois meios, o conteúdo da aula que foi repassado, que será repassado hoje. Professor, desejo uma boa aula e qualquer dúvida ou informação, né, eu estou aqui à sua disposição, tá ok? Ok, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa segunda videoconferência. Então, o nosso objetivo aqui vai ser fazer uma orientação geral, né, a respeito do nosso conteúdo e da condução do curso, e algumas explicações mais detalhadas a respeito da segunda parte do nosso conteúdo, né, que diz respeito ao planejamento tributário. Ok? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Na primeira vídeo, nós apresentamos, né, e demos alguns detalhes a respeito da primeira parte do nosso módulo, que de modo mais específico, a contabilidade gerencial sendo usada como ferramenta, né, como produtora de ferramentas para auxiliar no processo de tomada de decisões dentro da empresa. Então, essas decisões são embasadas em informações a respeito da situação financeira, da situação econômica da empresa e de alguns indicadores da atividade da empresa e da estrutura do seu patrimônio. Então, como nós verificamos, a situação financeira da empresa diz respeito à sua, como está a sua capacidade de pagar os seus compromissos, pagar as suas obrigações, tendo dinheiro, tendo caixa, né, à medida que vai precisando. E aí nós temos aqueles índices, aqueles indicadores que permitem fazer essa análise, né, os índices de liquidez, que mostram, por meio dessa relação, né, de valores que a empresa tem à sua disposição ou vai ter em algum prazo, confrontados com os valores que a empresa tem a pagar, nós vamos ter uma ideia, né, por meio dos índices, de se a empresa está com uma folga financeira, se ela está com uma situação financeira apertada, ao ponto de ter uma maior probabilidade de precisar buscar recursos para completar aquela necessidade de caixa. Então, a situação financeira tem bastante a ver com o funcionamento das atividades habituais da empresa, o seu dia a dia, a condução dos seus passos na sua trajetória de empresa. Já a situação econômica nos mostra como é a capacidade da empresa no que diz respeito a conseguir gerar riqueza. Porque é da geração de riqueza que a empresa vai crescer do ponto de vista econômico e vai remunerar os seus investidores. É esse o ponto de grande importância, especialmente para o investidor, para aquele que injetou capital na empresa, aquele que forneceu o capital necessário para a empresa existir, é o investidor, que em geral é um conjunto, né? São os investidores, a eles interessa bastante que a empresa tenha uma situação econômica que permita o crescimento, a geração de riqueza, porque parte dessa riqueza gerada pela empresa vai constituir remuneração dos investidores. Ou seja, é o lucro, é o dividendo que é pago ao investidor pelo capital que ele aplicou dentro da empresa. Okay? E aí, como entra a contabilidade gerencial, né, nesse processo? Ora,
aqueles registros, aquelas informações que a contabilidade financeira, que a contabilidade comercial faz no dia a dia, como parte, né, dos procedimentos da escrituração, essas informações vão se consolidando, vão se organizando. E, uma vez que elas são elaboradas conforme as normas contábeis, encerra-se aí o trabalho da área contábil financeira. Essas informações, para serem usadas no processo de decisão, já passam a constituir uma outra etapa, né? Que é o uso da contabilidade gerencial. Já diz respeito a ferramentas administrativas para embasar tomada de decisões, para nortear os administradores em relação a decisões que têm relação com a área financeira e econômica da empresa. Okay? E aí vimos os índices, né? Por meio de alguns índices é possível aferir, é possível medir se essa empresa está sendo lucrativa, né? Se ela está sendo mais lucrativa ou menos lucrativa, se comparada com outras empresas, se ela está sendo mais ou menos lucrativa do que foi no passado, se é possível implementar medidas para melhorar essa sua capacidade e a empresa ser mais rentável, né? É a rentabilidade daqui para frente. Então, a rentabilidade é essa capacidade de trazer o retorno sobre o investimento que foi feito. A rentabilidade, o quão rentável é a empresa. E aí nós temos aqueles índices, né, de rentabilidade que comparam o quanto foi o lucro do ano com o quanto foi investido, com o quanto é o patrimônio da empresa naquele momento inicial. E aí, por meio da combinação desses números, nós vamos encontrando indicadores que permitem medir, né, e permitem fazer comparações, como eu disse, né, comparações da empresa com outras empresas, comparação da própria empresa no período atual com períodos anteriores, e ajudar a projetar situações para o futuro. Né? Então, a contabilidade gerencial vai se valer dessas informações e produzir informações novas com a natureza de ferramentas para a tomada de decisões. Okay? E a nossa segunda parte do conteúdo vai ser uma especialidade dentro das atividades da empresa. Estamos denominando o planejamento tributário. Né? Então, o que vem a ser o planejamento tributário? Ora, é inegável que a existência dos tributos exerce um impacto muito forte, muito grande na vida de uma empresa. Né? Então, pelo fato de existir, pelo fato de realizar determinadas operações, a empresa se torna devedora de determinados tributos em determinados momentos, e aí isso traz para a empresa consequências, certo? Quais são as consequências que a empresa sofre em razão da existência de tributos? Ok? Então, o tributo decorre da lei, é uma obrigação, portanto, legal, e para que ela surja, deve acontecer a situação descrita na lei. É o que os tributaristas chamam de fato gerador. Então, o nosso sistema tributário é formado por diversos tributos, e esses tributos vão existir para a empresa, vão se transformar em obrigações para a empresa, conforme a empresa realize atos, realize operações que se enquadrem nas leis de cada tributo, como sendo situações caracterizadas como fato gerador. Então, se vem uma lei e determina que, no momento em que a empresa apurar o seu lucro, em cima desse lucro ela tem que
pagar para o Estado, para o governo, para o fisco, um valor relativo ao tributo chamado Imposto sobre a Renda. Porque a lei diz que, ao apurar um resultado positivo, isso torna obrigatório pagar o imposto de renda. Aí vem outra lei e diz que, se a empresa fizer vendas de mercadorias, ela tem que pagar um imposto chamado ICMS, que vai para o ente federativo Estado. Né? Cada Estado, das 27 unidades que temos, incluindo o Distrito Federal, cada Estado tem a sua legislação do ICMS e tem a competência para cobrar esse tributo. Se a empresa realiza a prestação de um serviço, vem uma lei, né, que está lá no sistema tributário e prevê que da realização do serviço, da prestação do serviço, surge a obrigação de pagar o ISS, que é o imposto municipal. Okay? Então, são exemplos que nos mostram que, ao exercer a sua atividade típica, a empresa acaba incorrendo em obrigações, ela vai ser obrigada a fazer pagamentos. Como é que esses tributos impactam na vida da empresa? De maneira imediata, surge a obrigação, né? E como nós vimos lá nas informações contábeis, nas demonstrações, nós conseguimos visualizar como está formado um patrimônio. Bom, se a lei cria a obrigação para a empresa, naquele momento em que essa obrigação nasce, nós vamos encontrar na contabilidade demonstrado que faz parte do patrimônio da empresa essa obrigação. E ela vai estar aparecendo onde? Lá no balanço patrimonial, no grupo próprio das obrigações, que é, no caso, o passivo. Então, à medida que surgem obrigações tributárias, a empresa vai tendo novos valores lá no passivo. E aí, num determinado momento, conforme a lei determine o vencimento para pagar esse tributo, a empresa tem que fazer esse pagamento. Ao fazer esse pagamento, a empresa reduz alguma coisa do seu patrimônio, reduz alguma coisa na sua riqueza. Então, por isso que o tributo também tem como impacto na vida da empresa a redução da riqueza final da empresa. Ou seja, lá no patrimônio, o tributo, além de ser uma obrigação, ele vai aparecer também como uma despesa, como um gasto, como uma redução do lucro da empresa. Quanto maior for o valor dos tributos, menor vai ser o lucro da empresa. Podemos resumir aqui assim, né? Quanto maior o valor dos tributos, menor o valor do lucro da empresa. E, a partir dessa aula 3, o nosso conteúdo é dedicado a planejamento tributário. Então, já mencionamos aqui que se trata de tributo, de tributação, mas por que falar planejamento tributário? Né? Então, olha aqui essa figura, o que essas figuras nos sugerem, né? Nos indicam. No lado esquerdo, nós temos aqui um quadro que mostra uma série de siglas. Né? Nós temos aqui IRPJ, PIS, IPI, ICMS, ISS, CSLL, IPI, COFINS. Essas siglas estão aí formando um conjunto, né? Elas aparecem aí como uma pluralidade de elementos que fazem parte de um conjunto. Então, esse conjunto é o sistema tributário, e conforme o perfil e a trajetória da empresa, ela pode ter que pagar obrigações relativas a esses e outros tributos. Né? Então, a empresa está cercada de tributos por causa das disposições legais. Bom, aqui do lado direito, nós temos uma figura que sugere o quê? Temos aí duas pessoas olhando para uma série de palavras, né? Essas palavras estão em inglês, né, por causa da origem da figura, mas podemos compreender que nessas figuras encontramos termos como impostos, contribuinte, imposto sobre a renda, lucros, prejuízos, benefícios, investimento, política fiscal,
despesas, reduções, contabilidade, cálculos e assim por diante. O que essas figuras nos sugerem? Será que elas sugerem que o conjunto de tributos constitui um sistema que é simples, é simplificado para a empresa transitar nele, compreender? Ou será que o nosso sistema tributário tem um grau de complexidade? Se tem, como é esse grau de complexidade? É considerado muito alto? É considerado complexo o nosso sistema tributário? Alguém quer se pronunciar, contribuir com alguma manifestação a respeito do que vivencia, do que sabe, do que entende a respeito do nosso sistema tributário em termos de complexidade e peso para a vida da empresa? Alguém quer se manifestar, por favor? Ok? Então, vamos continuar, né? Quando falamos em planejamento tributário, nós vamos tratar de procedimentos dentro das atividades da empresa que significam a empresa escolher as melhores opções permitidas pela legislação tributária, com o propósito de minimizar o impacto da tributação na riqueza e nas atividades da organização. Como nós mencionamos, né? Por causa da atividade que exerce, a empresa torna-se obrigada a pagar tributos. Então, se ela vende mercadoria, se fabrica produtos, se presta serviço, realiza transportes, faz entregas, apura os seus resultados, faz um empréstimo, paga um aluguel, paga a sua folha de salários, contrata empregados. Então, tudo isso pode trazer para a vida da empresa essas obrigações tributárias. O planejamento tributário vai ser aplicado quando a empresa tem, dentro da legislação, permissões, tem opções legais permitidas pela legislação, de modo que a empresa pode pagar os seus tributos por uma forma ou por outra, por uma sistemática ou por outra. A legislação define caminhos permitidos, diferentes, mas permitidos pela lei, para a empresa calcular os seus tributos. Então, é possível, em alguns tributos, que haja maneiras diferentes, maneiras variadas de fazer o cálculo do tributo. E aí o planejamento tributário significa escolher, orientar para escolher qual é o melhor caminho para a empresa seguir quando for recolher determinados tributos seus. Okay? Então, o que se entende por planejamento tributário nesse contexto são as formas lícitas, são anteriores ao fato gerador, e elas abrangem algumas figuras, né, como a não incidência, a redução ou o diferimento de tributos, que é o caso, o adiamento, né, pagar depois, ou a fruição de benefícios fiscais, que a legislação fiscal pode prever. Temos aqui essa figura que nos mostra aqui uma pessoa, né, tentando equilibrar uma pilha de blocos, e cada bloco desse se identifica com um tributo. Então, nós temos aqui uma representação do trabalho, da dificuldade, da complexidade da preocupação que é para o contribuinte quando ele se depara com vários tributos e ele tem que equilibrar esses tributos. Ele tem que cumprir as obrigações e não deixar nada desmoronar, né? E não deixar a sua situação ficar desorganizada. Nessa figura, nós temos também alguns desenhos que representam
dinheiro, né, saindo do patrimônio do contribuinte. É aquele aspecto do gasto que da redução que é causada pelo tributo lá no resultado da empresa. Okay? E aí, no material, nós temos aqui essas definições, e vamos só dar assim, umas explicações breves, que elas são de compreensão relativamente clara, né? Que a legislação, o direito, a doutrina e os procedimentos fiscais costumam classificar, né, algumas figuras dentro desse conceito de planejamento tributário. Então, nós temos a elisão fiscal, que abrange procedimentos lícitos, éticos, conforme as opções oferecidas pela legislação tributária. O objetivo dessas figuras, né, é reduzir o valor do tributo de forma lícita, de forma permitida pela lei. Então, vamos ver aqui um exemplo. O contribuinte pessoa jurídica que escolhe ser tributado pela sistemática do Simples Nacional, atendendo às condições previstas na Lei Complementar número 123, de 2006. Então, se o contribuinte pode pagar os seus tributos por essa sistemática do Simples Nacional, por esse regime, e para ele é mais barato se ele escolher o Simples, então ele está realizando um tipo de planejamento tributário lícito, que é a elisão fiscal. Okay? Já a evasão fiscal, ela é uma forma de reduzir tributo, mas ela é ilícita. E a doutrina classifica, né, essas figuras, né, essas formas, essas espécies de evasão fiscal, conforme o tipo de norma que é infringido. Então, deixar de declarar uma operação tributável ou declará-la por um valor inferior ao efetivo. Isso é uma forma de reduzir tributo, mas ela é ilícita. Então, o nosso objetivo aqui, o nosso conteúdo abrange só a elisão fiscal, que são as escolhas de acordo com o que a lei permite. Okay? Falamos em sistema tributário e temos aqui uma visão do sistema tributário nacional. Tudo começa lá na Constituição, porque é a lei maior que organiza o Estado brasileiro e, na parte tributária, define quem é competente para criar e cobrar tributos e que tributos cada entidade dessa é autorizada pela Constituição a criar. Então, nós encontramos na nossa organização essa forma federativa, né? É uma república federativa. Nós temos a União, os estados e os municípios, que são entidades políticas, entes políticos da federação, e os 3 níveis têm competência tributária. Quer dizer que cada um desses 3 pode criar os tributos que a Constituição autorizar. Então, quais são esses tributos? São os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e essas contribuições sociais, que também fazem parte do sistema tributário. Bom, as contribuições sociais, elas se subdividem, né? Contribuições de intervenção no domínio econômico são contribuições criadas pela União para, de certa forma, influenciar o comportamento das empresas, dos agentes econômicos com relação a algumas operações. Então, essa contribuição de intervenção no domínio econômico, ela pode incidir, por exemplo, sobre royalties pagos para o exterior. É uma forma de a União taxar, tributar o uso dessas operações, né, de pagamentos de royalties para entidades, para pessoas situadas no exterior. Então, o que são royalties?
Royalty é a remuneração paga pelo uso de um direito autoral, pelo uso de uma patente, ou pelo uso de tecnologia, né? Transferência de tecnologias. São situações que levam ao pagamento de royalties. Também temos essas contribuições sociais de interesse das categorias profissionais ou econômicas, são as contribuições que são recolhidas, né, já definidas pela legislação e vão ser direcionadas para determinadas categorias, como indústria, comércio, etc. E o principal peso aqui para as empresas no cotidiano são essas contribuições para a Seguridade Social. Ok? No nosso país, né, no nosso sistema jurídico, há o sistema de Seguridade Social, que lá pelo artigo 194, 195 da Constituição, é previsto que é um conjunto de ações prestadas pelo Estado que abrange a previdência social, a saúde e a assistência social. Então, o que é a previdência social? É o pagamento das aposentadorias feitas pelo Estado. São aposentadorias aquelas pessoas que contribuíram como trabalhadores durante a sua fase ativa, passaram para a aposentadoria e passam a receber o provento de aposentadoria. Okay? A saúde é a manutenção do sistema público de saúde, como o SUS, né? Como as unidades de saúde, que são financiadas também por essas contribuições. E temos também a assistência social, que diz respeito a auxílios financeiros prestados pelo Estado para pessoas que se encontram incapacitadas de ter uma atividade econômica. Então, nós temos aí esses três vertentes dentro da Seguridade Social. É a previdência, a saúde e a assistência. Okay? Bom, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios podem instituir contribuições sociais restritas aqui ao custeio de regime próprio de previdência social de seus servidores. Ou seja, os servidores do Estado-membro, Amazonas, São Paulo, etc., dos municípios, esses servidores podem ter um sistema de previdência que é financiado com contribuições pagas ao próprio Estado ou ao próprio município. Okay? Bom, temos aqui os impostos da União. A União é representada exercida pelo governo federal, no que diz respeito a tributos, né? Então, temos impostos sobre importação, exportação, renda e proventos, que é o imposto de renda, IPI, que é industrializado, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Esse aqui, na prática, é aquele imposto abreviado como IOF, né? É o IOF. Propriedade territorial rural, é o famoso ITR. O ITR é um imposto cobrado pela União em cima das propriedades rurais. Okay? Então, quando alguém tem uma propriedade, se essa propriedade é situada na área urbana do município, vai ser cobrado sobre ela o IPTU, que é do município. Mas se a propriedade se situar na área rural do município, não é cobrado sobre ela IPTU, vai ser cobrado ITR, que é federal. Okay? Temos um imposto de grande fortuna previsto na Constituição, mas que não foi ainda instituído. Os estados têm esse imposto de transmissão e doações, e tem aqui um imposto que impacta muito nas empresas, que é o ICMS. Tem também o IPVA, que impacta sobre a propriedade de veículos. Nós estamos aqui percorrendo, né, de maneira geral, o sistema tributário, mas nós vamos depois delimitar apenas aqueles impostos que impactam na vida diária da empresa, porque aqueles que decorrem da atividade empresarial. Okay? Bom, temos aqui os impostos dos municípios, né, IPTU, ITBI e o ISS.
Bom, isso foi uma apresentação breve do sistema tributário. Aí é interessante nós visualizarmos uma demonstração contábil específica, que é a DRE, que ela nos ajuda a enxergar o resultado da atividade da empresa. E vendo esse resultado, esmiuçado como está, nós podemos entender, localizar o campo em que incidem os tributos da vida diária da empresa. Então, em geral, a empresa, quando ela exerce a sua atividade, ela obtém receitas, correto? Seja receita de vendas de mercadoria, seja de prestação de serviço, seja o que for a atividade da empresa. Então, a DRE mostra logo lá no início, a primeira linha da DRE é a receita bruta da empresa. E a DRE demonstra em seguida alguns tributos. Bom, nós podemos dizer, para fim de estudo, que esses tributos todos aqui, eles são tributos que incidem sobre a receita. São eles o ICMS, PIS, PASEP, COFINS. Se for uma empresa de serviço, tem o ISS. Se for indústria, ainda tem o IPI. Ok? Então, a empresa, ao fazer a sua atividade, realizar a sua atividade típica, obter receitas, ela vai ter esses tributos aqui a pagar, ok? Eles estão localizados logo na parte aqui superior da DRE. São os tributos sobre o faturamento, que também em algumas classificações podem aparecer como tributos sobre o consumo. Há alguns anos com vários problemas, né? Não está fácil, não é que nós vimos em anos. A gente viveu 15. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Ok? Então, esses tributos têm como campo de incidência o faturamento. Então, ao fazer o faturamento, a empresa tem esses tributos a pagar. E a DRE nos mostra que a empresa vai computando aqui as despesas, os custos, e lá no final chega onde? No lucro apurado. Então, ao apurar lucro, a empresa vai também encontrar tributos sobre apuração de lucro. São eles, aqui nessa linha, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Okay? Então, para localizar aqui o nosso tema, nós vamos estudar, né, os tributos que incidem sobre o cotidiano da empresa e que esses tributos, em regra, eles têm esses dois grupos, os tributos sobre o faturamento e os tributos sobre o resultado. É bom fazer essa distinção, porque nós devemos evitar confundir esses tributos por causa das implicações legais, por causa de até maneiras de reivindicar direitos relativos a cada um desses tributos. Se vem uma lei, olha esse caso, né? A Constituição, ela, no artigo 150, prevê algumas imunidades. Imunidade é uma proibição feita lá na Constituição de que o legislador ordinário, o legislador abaixo da Constituição, crie tributos sobre determinadas situações. Bom, e uma dessas situações é que não pode criar tributos sobre livros. Ok? Aí fica a pergunta: quando é proibido criar tributo sobre livro? Será que a empresa está livre de pagar ICMS, COFINS, ISS e imposto de renda? Sim ou não? Será que isso seria aplicável? Ok, né? Nós podemos ter
interpretação de que, quando diz lá que não pode incidir tributo sobre livros, então uma empresa que tem como atividade a venda de livros estaria livre de todos os tributos, né? Ela não pagaria, aliás, lá na Constituição, o termo que se usa é impostos, é restrito, tá? Então, não pode haver impostos sobre livros. E aqui dos que eu mencionei, PIS e COFINS não são impostos, são contribuições. Pois bem, então vamos ficar nos impostos, ICMS, ISS, IPI e imposto de renda. Bom, ocorre que, quando se define que não haverá incidência de impostos sobre livros, nós estamos nos referindo ao campo de incidência que abranja a relação com livros. Então, são campos de incidência que, por exemplo, incluem a venda de livros, a fabricação, a impressão e a venda de livros. Então, abrangeria só os impostos situados aqui em cima, no campo de incidência relativo ao faturamento. A venda de livros seria o ICMS e o IPI. Okay? Agora, uma vez saindo desse campo e indo para o campo da apuração do resultado, o fato gerador do imposto de renda, ele não tem relação, ele não é diretamente relacionado com o tipo de mercadoria ou produto que a empresa tem na sua atividade. O fato gerador do imposto de renda é a apuração de lucro. Então, é um fato que se desprende do tipo da mercadoria que a empresa negocia. Então, aqui, o imposto de renda incide sobre o lucro apurado por uma livraria, porque a imunidade se refere ao produto e não ao lucro da empresa. Se refere a operações com o produto e não ao lucro da empresa. Okay? Bom, aí nós temos a nossa quarta aula, que vai nos trazer aplicações mais práticas, né, a respeito dos tributos. Vamos aqui ver as regras do imposto de renda. O imposto de renda, ele alcança pessoa física, pessoa jurídica, alcança entidades sem fins lucrativos, dependendo da situação, mas vamos tratar do cotidiano das empresas. Então, ele é a modalidade do imposto de renda, na prática, chamada assim: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ. Características dele: ele é trimestral, okay? A cada 3 meses é feita a apuração. E aí nós nos deparamos com esses chamados aqui regimes de apuração. Então, o que é um regime de apuração? É uma sistemática, é uma forma estabelecida pela lei, é uma forma de se calcular o imposto de renda. Grosso modo é assim, tá? O regime de apuração do imposto é uma forma prevista na lei de apurar o imposto. E aí a empresa pode apurar o seu imposto de renda por um desses dois regimes: lucro presumido, lucro real. Okay? Aí temos uma observação. A regra nos diz que o imposto é apurado de maneira trimestral, em período trimestral. Mas há uma permissão, uma exceção, que é a empresa do lucro real, a empresa que escolher ser tributada pelo lucro real ou for fazer a sua tributação pelo lucro real, ela pode fazer a apuração do imposto de renda só no fim do ano. Então, ela não precisa fazer a apuração do imposto a cada 3 meses, só no fim do ano. Mas aí, ela passa a ser obrigada a fazer recolhimentos mensais por estimativa. Então, esse nome, recolhimento por estimativa, é uma forma que a lei estabelece, com os percentuais, os cálculos que a lei define, é uma forma de fazer recolhimentos mensais que são
provisórios, são antecipações. O valor definitivo do imposto só vai ser apurado em 31 de dezembro. E aí aqueles recolhimentos por estimativa vão ser depois consolidados e confrontados com o imposto a pagar, com o imposto apurado. E aí a empresa pode ter que pagar alguma diferença ou pode até ter que receber de volta. Okay? Alíquota do imposto. Bom, é importante nós lembrarmos que todo tributo decorre de um cálculo, ele tem esse lado quantitativo. Então, os elementos quantitativos do tributo são a base de cálculo e a alíquota. A alíquota é multiplicada pela base e aí vamos ter o valor do tributo. Okay? Então, a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica e RPJ é de 15%. Certo? Além desses 15%, pode ser que a empresa tenha que pagar um adicional de alíquota. Tá? Então, vamos lembrar. Pegamos a base de cálculo e aplicamos a alíquota de 15%. Aí, dependendo da situação, pode ser que a empresa tenha que pagar, além disso, um adicional de 10%. E esse 10% tem uma regrinha aqui para ele, né? Ele é 10% sobre a parcela da base de cálculo que ultrapassar o valor equivalente a R$ 20.000 multiplicado pelo número de meses no período de apuração. Olha, é uma definição um pouco longa, mas vamos ver com um exemplo. Exemplo 1. Vamos considerar que no primeiro trimestre de 2019, o lucro que a empresa apurou que vai ser tributado é R$ 50.000. Vamos lembrar que isso aqui é um trimestre e é 50.000. Então, o cálculo, como vai ser? Nós vamos pegar essa base de cálculo de 50.000 e multiplicar pela alíquota básica de 15%. Resultado, 7.500. Aí vem a pergunta, será que vai ter adicional aí? Olha a situação, né? A regra diz que vai ter adicional quando a base de cálculo ultrapassar o equivalente a 20.000 por mês. Aqui nós estamos apurando um trimestre. Então, vai haver adicional se passar de 20.000 vezes 3 meses, 60.000. Como no nosso caso aqui, a base de cálculo foi 50.000, então não vai ter adicional porque não passou dos 60.000, 20.000 por mês. Exemplo 2. No exemplo 2, o lucro apurado foi 100.000. 100.000. Então, o cálculo vai ser 100.000 vezes 15%. E aí vamos fazer aquela pergunta. Tem adicional aqui? Para saber se tem adicional, nós temos que primeiro perguntar. Qual é esse período abrangido? É um trimestre? É um trimestre, então vai haver adicional se passar de 3 meses vezes 20.000. Se passar de 60.000. Qual foi a base de cálculo aqui? Foi 100.000. Então, passou de 60. Nós vamos, portanto, fazer o seguinte cálculo. Primeiro, a alíquota básica de 15% sobre os 100 totais. Depois, vamos tirar essa diferença. Quanto é que passa dos 60.000? Passa 40.000. É 100.000 menos 60, 40. E sobre os 40.000, apenas sobre ele, nós aplicamos 10%. Resultado, 4.000. Então, nós tínhamos 15.000 lá da alíquota básica, mais 4.000 do adicional, total do IRPJ, 19. Professor, Okay? você poderia repetir para mim esse exemplo, por gentileza, que eu não entendi? Ok, o segundo exemplo? Isso. Ok. Então, vamos considerar que no segundo trimestre de 2019, a empresa fez aquilo... Vamos voltar àquela nossa DRE. Estamos vendo aqui uma DRE, ok? Essa demonstração nos dá o valor do lucro, correto?
Aqui, quanto foi o lucro antes do imposto? Foi 104 mil nessa DRE. Mas vamos voltar para o nosso exemplo e considerar que o lucro foi 100 mil. Tá. Então, em um trimestre, que é o segundo trimestre, o nosso lucro foi 100 mil. O imposto de renda tributa o quê? Tributa o lucro. Tá? Quanto foi o nosso lucro? Foi 100 mil. Então, é 100 mil que vai ser tributado. Tá? Aí vem a seguinte pergunta. Esse 100 mil, ele corresponde a que período? A um trimestre ou a um ano? Ele corresponde a um trimestre. Então, vem a outra pergunta. Sendo um trimestre, qual é o valor limite a partir do qual vai ter adicional? Vai haver adicional do IRPJ. Ora, se é um trimestre, nós vamos pegar 20 mil reais, multiplicar por 3 meses e vamos encontrar um valor de 60 mil. Aqui, né? Atenção, tá? Essas disposições, esses números, esses valores, esses percentuais, vêm de onde? Vêm da legislação tributária, né? Lá na nossa apostila, nós indicamos qual é a legislação e, em regra, o regulamento do imposto de renda que está em vigor é um decreto, né, que aprova todo esse conjunto de normas. É o decreto número 9.580 de 2018. E aí tem as normas, né? Tudo bem. Nós temos a base de cálculo, que é o lucro, foi 100 mil. Corresponde a um trimestre, então ela vai ter adicional se passar de 60 mil. Como passou, né? 100 mil passou de 60 mil, o nosso cálculo tem uma sequência. Primeiro, a alíquota básica. Como é que é calculada a alíquota básica? Nós pegamos a base de cálculo toda, 100 mil, e aplicamos a alíquota de 15%. Resultado, qual é? 15 mil. Aí vem a pergunta, já é isso que a empresa vai recolher? Ela vai pagar só os 15 mil ou tem adicional? Aí, resposta. Como passou de 60 mil a base, a resposta é que ainda vai ter adicional. Não vai recolher só 15, não. Vai recolher mais o adicional. Aí vem o adicional. Como é que ele é calculado? Nós pegamos essa base de cálculo de 100 mil, tiramos dela aquele valor definido em lei, que é os 60 mil, subtraímos, e o resultado dá 40 mil. Sobre essa diferença, nós vamos aplicar quanto? 10%. Então, a empresa vai pagar mais 10%, só que é 10% só sobre o excesso, só sobre o que passar o parâmetro definido pela lei. E qual é o parâmetro definido pela lei? É um valor equivalente a 20 mil reais multiplicado pelo número de meses. Que meses? Os meses compreendidos dentro do período que está sendo apurado. Aqui no nosso exemplo, nós estamos apurando o segundo trimestre de 2019. Então, um trimestre tem 3 meses. O parâmetro para calcular o adicional é 60 mil, 3 vezes 20. E qual é o valor sobre o qual se calcula tudo? É essa base de cálculo aqui. Tá? Isso que está assinalado com azul. Vamos lembrar o seguinte, né? A empresa seguiu um dos dois daqueles regimes. Ou ela fez o lucro presumido, ou fez o lucro real, mas, de qualquer forma, chegou a um valor de 100 mil. Esse já é o lucro a ser submetido à tributação. Tá? Então, 100 mil vezes a alíquota básica e depois sobre o adicional. Por isso que nós calculamos, né? 15 mil, aí reserva ali, tira a diferença, que é 40, aplica os 10%, resultado 4 mil. Agora somamos esse 4 mil com aquele 15 e o resultado foi 19. Certo? Entendido, obrigada.
Tudo bem? E alguém mais quer tirar alguma dúvida, quer algum esclarecimento? Tá tudo bem? Então, ok. Bom, até aqui nós apresentamos as regras do imposto de renda, que ele é trimestral, podendo ser anual, que ele tem uma alíquota de 15% e mais 10% sobre o adicional. Ok? Bom, isso é regra geral do imposto de renda. Quais são os dois regimes de imposto de renda? São lucro presumido e lucro real. Vamos começar por um deles, pelo mais fácil, pelo menos complexo. Eu não vou usar mais fácil, mas o menos complexo. O menos complexo é o lucro presumido. Está aqui o número. Então, o que é o lucro presumido? O lucro presumido é uma forma de se apurar a base de cálculo do imposto. Okay? Como é formada essa base de cálculo? A lei vai definir um percentual que vai ser usado sobre a receita bruta e o resultado daí é o lucro para fins legais. Então, não importa se a empresa teve mais ou menos despesa. Vamos olhar de novo aquela DRE? Olha aqui a DRE, a demonstração do resultado, ela começa com as receitas e vem despesas e no final dá o lucro, né? Esse lucro aqui na DRE do exemplo é 65 mil. Como é que a empresa conseguiu ganhar 65 mil nesse ano? Ela ganhou esse valor porque ela teve receita bruta, vendas de 1 milhão. E aí foi abatendo essas despesas, ela teve esses gastos, teve esses custos, pagou esses tributos, e no final, o lucro que a empresa teve foi esse. Então, esse lucro, assim apurado, ele decorre desse cálculo de receita menos despesa. Tá? Receita menos despesa. Apurado lá na contabilidade. Está aqui a contabilidade. Agora, o lucro presumido é diferente. Ele não vai fazer um cálculo assim, pegar receitas e subtrair despesas. Ele vai pegar a receita, só a receita. Então, vamos olhar de novo? Vamos marcar aqui só a receita, só as receitas é que vão fazer parte do lucro presumido. No cálculo do lucro presumido, nós vamos esquecer todas as despesas e vamos focar somente nas receitas. Ok? Então, para calcular o lucro presumido, só vai nos interessar o que for receita. Pegando as receitas, nós vamos aplicar um percentual, vamos já ver isso, e vamos apurar o lucro presumido. Então, vamos ver aqui que percentuais são esses. Lá no nosso material, tem uma tabela que vem da legislação, tá? Vem do regulamento do imposto de renda e das demais normas, que prevê uns percentuais, contém os percentuais. Tá? Então, por exemplo, nessa tabela está sendo dito que o percentual de presunção de atividades gerais é 8%, que revenda de combustíveis é 1,6%, que serviços em geral é 32%. Então, vamos resumir tudo isso e ver os principais percentuais. Os principais, que são as principais atividades, são o comércio e a indústria, vai trabalhar, em regra, com um percentual de 8%. Isso quer dizer o quê? Que para fins de apuração do imposto de renda, a legislação definiu que 8% da venda do comércio é o lucro que vai ser oferecido à tributação. É uma forma de calcular um lucro por uma presunção legal. Então, repetindo, para fins de tributação do lucro presumido, a legislação estabeleceu que 8% da receita de venda do comércio é o lucro a ser oferecido à tributação. É a base de cálculo do imposto.
Se a empresa tiver receitas que não sejam da venda de comércio e indústria, seja serviços em geral, então, serviços em geral tem outro percentual, é 32%. Então, se uma empresa presta somente serviço e num determinado período ela teve receita de serviço de R$100 mil, qual vai ser o lucro presumido dessa empresa? 32% de 100 mil, ou 32 mil, o lucro presumido. E outras receitas que sejam estranhas à atividade da empresa, o percentual vai ser 100%, toda a receita vai ser oferecida à tributação. Okay? E se a empresa tiver diversas atividades, por exemplo, uma empresa que é um posto de combustível, que do lado tem uma área que faz lavagem de carro, e no outro lado tem uma loja de conveniência, que vende produtos alimentícios, mercearia e lanchonete. São diversas atividades, né? Tem a revenda de combustível, tem a revenda de produtos e tem a prestação de serviço. Então, cada atividade vai ter a aplicação do percentual correspondente. Aqui é a tabela completa, tá? E aqui é um resumo nosso, né? Só as principais, que é comércio, indústria e serviço. Então, exemplo. Olha, com um exemplo ajuda bastante, né? Temos aqui 3 meses, né? É o primeiro trimestre de 2019. Então, a empresa teve 2 tipos de receita, né? Venda de mercadorias e prestação de serviço, certo? Pronto. A empresa teve essas 2 receitas. Mas aí vem uma observação aqui embaixo, que diz que houve ainda uma receita mensal de R$5 mil de aluguel do imóvel que a empresa não usa nas atividades. Então, isso é uma receita que é à parte, né? É secundária, é complementar, não é a receita principal da empresa. Aí vem a pergunta, como é que a empresa vai calcular o seu imposto de renda? Se for o lucro presumido, nós não vamos nos preocupar com quais são as despesas, quais são os custos, qual a diferença entre receita e despesa. No lucro presumido, nós vamos pegar só as receitas, separar nessas categorias, né, receita de mercadorias, venda de mercadorias e prestação de serviço e as outras receitas, vamos separar em categorias e aplicar aqueles percentuais lá da tabela. Então, vamos ver como ficou. Olha aqui, receita de vendas foi um total de 650 mil. Por que 650 mil? Está aqui. Venda de mercadoria. Em janeiro foi 200, em fevereiro 210, em março 240. Total do trimestre de venda de mercadorias, 650. Total de serviços, 200. E total de aluguel é 5 mil por mês, 3 meses, 15 mil. Ok? Aí nós temos o percentual de presunção para cada uma dessas receitas. Sabemos que o percentual presumido para vendas é 8%. O percentual de presunção para serviços em geral, 32%. E o aluguel, que é estranho às atividades, é 100%. Qual vai ser o valor que vai fazer parte da base de cálculo? 8% de 650 é 52 mil. E assim por diante, chegamos à base de cálculo de 131 mil reais. Ok? Se alguém tiver uma dúvida, quiser perguntar alguma coisa de como chegamos até aqui, pode se manifestar. Ok? Vamos prosseguir. Então, nós chegamos à base de cálculo. Passou essa etapa. Já passamos essa apuração. Agora, nós temos a base de cálculo, nós vamos fazer o quê? Apurar o imposto. Apurar o IRPJ. Então, qual é a base de cálculo? 131 mil. Isso vai ser multiplicado pela alíquota básica, 15%,
que resultou em 19.650. Aí vem a pergunta, será que tem adicional aqui nesse caso? Temos adicional? O adicional vai existir quando a base de cálculo passar de 60 mil no trimestre, que foi o caso, né? Foi 131, passou. Então, nós vamos aplicar sobre a diferença, sobre o excesso, aplicar 10%. Chegamos a 71 mil vezes 10%, 7.100. Isso vai se somar àquele cálculo com a alíquota básica, e aí vamos ter um total devido de 26.750. Okay? Pausa aí para qualquer pergunta, qualquer questionamento ou esclarecimento. E vamos prosseguir. O próximo tributo que incide sobre resultados é esse nome aqui, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Okay? Então, ela não é um imposto, ela é uma contribuição, mas ela é cobrada junto com o imposto de renda. Quando a empresa escolhe ou vai fazer a tributação do seu resultado pelo regime do lucro presumido, quando a empresa recolhe o seu imposto de renda pelo lucro presumido, automaticamente ela é obrigada a pagar a contribuição social também pelo presumido. Okay? Tem alguém com o ventilador ligado aí. O fone tá ligado. Onde tá, não vai sumir? Bem? Só eu posso comprar. Bom, então, repetindo aqui. Se a empresa vai fazer o seu cálculo do imposto de renda, IRPJ, pela modalidade lucro presumido, automaticamente ela é obrigada a recolher a CSLL, a contribuição social, também pelo lucro presumido. Então, a empresa não pode pagar o imposto de renda pelo lucro presumido e a contribuição social pelo lucro real. Não pode, ou vice-versa. Vai seguir o mesmo regime para os dois. Professor. Pois não. Tem alguém aí com o fone ligado aí, tá atrapalhando aqui por causa do ventilador. Não tô Pois não, quem entendendo o quer que você falar? tá falando. Tem um microfone ligado aí que está atrapalhando a aula. Ah, ok. Por favor, vocês podem desligar os microfones, por favor, para nós termos, para evitarmos aí qualquer interferência? Ainda está dando Possível algum repetir aí novamente aí essa base de cálculo aí, do lucro presumido aí. CSLL. Ok, CSLL. Pois não. Só um minutinho. Bom, nós concluímos aqui os aspectos básicos do IRPJ lucro presumido, ok? Tudo bem? Um ponto aí. Agora, passamos para outro tributo, a contribuição social sobre o lucro, que é a CSLL. Então, o que é a CSLL? Ela também, aqui na DRE aparece, ela também incide sobre o lucro apurado. Então, quando uma empresa apura lucro, ela tem que pagar sobre esse lucro esses dois tributos, o IRPJ e a CSLL. Okay? Já vimos os aspectos básicos do IRPJ, agora, como vai ser a CSLL? Estamos dentro do lucro presumido. A CSLL, dentro do lucro presumido, é calculada, ela tem a base de cálculo calculada com o uso de percentuais também, parecido com o imposto de renda. Então, o imposto de renda tem aquela tabela lá que nós vimos, né? A CSLL tem 2 percentuais.
Se for venda de mercadorias e produtos, é 12% da receita. Isso aqui ainda não é alíquota, tá? É só o percentual de presunção. A atividade de prestação de serviço vai ter um percentual de 32%. A alíquota, ela é sempre, né, para qualquer situação, é 9%. E no caso da contribuição, não há adicional. Então, vai dar menos trabalho no cálculo da contribuição social em relação ao imposto de renda. Não precisa fazer aquela etapa de calcular o adicional. Então, como é que é calculada a contribuição social? É muito parecida, né, com o imposto de renda. Nós pegamos a base de cálculo, aplicamos os percentuais e, em seguida, aplicamos a alíquota de 9%. O lucro presumido, ele tem essas características, né? Nós vimos aqui o seu procedimento de cálculo, mas é importante abordar também a parte normativa, tá? É importante saber que a legislação coloca limites. Nem toda empresa pode fazer o seu pagamento pelo lucro presumido. Lembram do que é o planejamento tributário, né? A empresa coloca diante de si quais são as opções que ela tem para pagar os seus tributos. Aí vai escolher aquela melhor, mais favorável. O lucro presumido, ele nem sempre vai ser permitido para qualquer empresa, para qualquer situação. Tá? Então, ele é optativo e ele tem algumas vedações, algumas proibições. Se uma empresa não puder, se ela estiver proibida de calcular o imposto de renda pelo lucro presumido, ela passa automaticamente a ser obrigada a fazer pelo lucro real, que é o outro regime, tá? Então, quem são as empresas que não podem, ou em que situações não pode usar o lucro presumido e, portanto, é obrigada a usar o lucro real? Qual é a situação? Receita bruta no ano calendário anterior superior a 78 milhões, ou equivalente a 6 milhões e 500 mil por mês. Se uma empresa começou a funcionar no meio do ano passado, por exemplo, então é proporcional esse cálculo, é 6 milhões e 500 vezes 6 meses, por exemplo. Né? De certo que, quando a receita bruta da empresa ultrapassa esse valor, ela não pode usar o lucro presumido. Okay? Também não pode quem? Empresa que tem atividade do setor financeiro. Quais são essas empresas? É o banco comercial, banco de investimento, banco de financiamento, caixa econômica, sociedade de crédito. Então, são aquele conjunto de empresas que exercem atividade do setor financeiro. Na linguagem comum, nós chamamos tudo de banco, né? Passamos em frente ao estabelecimento e está lá, banco X, banco tal. Só que, juridicamente ou comercialmente, pode ser que haja uma série de atividades e haja até pessoas jurídicas distintas sob aquele estabelecimento, até CNPJs diferentes. Pode ser que lá naquele banco uma parte seja a pessoa jurídica que cuida de crédito imobiliário, a outra seja banco comercial, a outra seja banco de desenvolvimento, e assim por diante. Mas nenhuma do setor financeiro, né, dessas reguladas pelo Banco Central, nenhuma delas vai poder usar o lucro presumido. É obrigada a usar o lucro real. Quem mais? Quem tiver lucro, rendimento ou ganho de capital do exterior. Quem tiver benefício fiscal, que é o caso, por exemplo, o benefício fiscal da área da Sudene, Zona Franca de Manaus, o benefício fiscal relativo a investimentos, aplicações em desenvolvimento tecnológico, quem fizer doações, empresa que fizer doações para fundo da criança e do adolescente, então, que pretenda usar tudo isso como benefício fiscal, então,
passa a ser obrigada a usar o lucro real e não pode usar o lucro presumido se for usar o benefício fiscal. Também quem fez pagamento mensal por estimativa, que já escolheu apurar o lucro real mesmo no fim do ano, empresas de factoring e essa outra securitização. Próximo regime, lucro real. Okay? O lucro real, ele vai exigir um pouquinho, né, de abordagem de aspectos contábeis, de apuração do lucro na contabilidade e de previsões da legislação fiscal. Então, o que vem a ser o lucro real? É o lucro líquido do período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações previstas na legislação fiscal. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período, com observância das leis comerciais. Então, nós podemos visualizar isso melhor aqui. As palavras todas, os termos legais são muito abstratos e, enxergando assim um gráfico como esse, nós podemos compreender melhor. Bom, o que é que nós temos aqui do lado esquerdo? Aqui do lado esquerdo, nós temos uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício. Ela foi elaborada igual no modelo segundo as normas das leis comerciais, que são as normas adotadas pela contabilidade. E aí voltamos àquela nossa DRE. Está aqui uma DRE completa. Essa DRE tem uma forma, tem uma estrutura, e como nós mencionamos aqui no material, essa estrutura da DRE está prevista no artigo 187 da Lei das SA. Okay? Bom, então, olha o que acontece. Segundo as normas contábeis, essa demonstração foi elaborada e considerou aqui o que é receita, o que é despesa, o que é custo, e chegou a esse lucro final aqui. Tá? Mas só que, para ser considerado base de cálculo do imposto, a legislação fiscal obriga a fazer alguns ajustes. Então, vamos olhar aqui essa DRE, que está em azul e tem uma linha verde. O que é essa linha verde? É o resultado, é o lucro antes do imposto de renda. Se não existisse imposto de renda, a contabilidade iria demonstrar aqui que a empresa teve um lucro de 20 mil. Certo? Porque as receitas foram 100 e as despesas foram 80. Sobrou um resultado de 20. Só que existe o imposto de renda e a contribuição social que vão incidir sobre o lucro. Mas aí vem a seguinte questão. A contabilidade apurou um lucro de 20 mil. Tá? Compreendido isso aí? Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar. A contabilidade apurou um lucro de 20 mil, segundo as normas contábeis. Mas a legislação fiscal diz que o valor que vai ser tributado não é necessariamente aquele lá da DRE, lá da contabilidade. Vai ser preciso pegar esse valor e fazer os ajustes. Aí passamos para o lado direito. Livro de apuração do lucro real. Aqui no lucro real vai ser feita essa apuração. Nós pegamos aqui na linha verde o lucro que a contabilidade apurou e fizemos algumas adições, 4 mil, algumas exclusões, 2 mil, e tivemos um resultado de quanto? 22 mil. Nós podemos ver agora que está dando uma diferença, né? Que o lucro que a contabilidade demonstra é 20 mil, e o lucro que a parte fiscal apurou é 22. Então, nós vamos chamar esse lucro contábil, esse lucro da DRE de lucro contábil. E esse outro de lucro fiscal ou lucro real. Tá? Então, lucro real é um conceito da legislação tributária, do imposto de renda, que corresponde a uma forma de apurar a base de cálculo do imposto dentro de um regime de apuração chamado
lucro real. Aí já nos permite visualizar o planejamento tributário. Vamos considerar que uma empresa possa usar lucro real ou presumido. Ela pode escolher um dos dois, porque não é proibido para ela. Então, ela coloca diante de si, na mesa, quanto vai pagar se for lucro real, quanto vai pagar se for lucro presumido. Como é que consiste o planejamento tributário? É analisar o resultado final de cada regime e escolher aquele melhor para a empresa, certo? Qual vai ser o regime mais favorável para a empresa? Em geral, vai ser aquele pelo qual a empresa vai pagar menos imposto, menos tributos, né? Então, o planejamento tributário vai consistir em apurar, simular os tributos em vários regimes e escolher aquele regime mais favorável, certo? Então, aqui temos a mecânica, né? Como é que funciona essa mecânica. O que são as adições? São valores que são obrigatórios que sejam somados e, em geral, eles correspondem a despesas indedutíveis, ok? Porque algumas despesas que estão aqui na DRE, elas não são aceitas pela legislação fiscal como dedutíveis do lucro. O critério que a legislação fiscal usa para aceitar uma despesa como dedutível do lucro para fins fiscais é o seguinte: é que a despesa seja inerente, seja necessária, seja habitual, típica do exercício da atividade da empresa. Então, o que é uma despesa normal, necessária, típica, habitual da atividade da empresa? Por exemplo, se a empresa não tem prédio próprio, imóvel próprio, paga aluguel, ela precisa pagar aquele aluguel para poder funcionar. Precisa pagar energia elétrica, precisa pagar salários de funcionários, precisa pagar impostos sobre os veículos, combustível, precisa pagar uma série de despesas. Agora, se, por exemplo, a empresa paga... um exemplo bem típico. Se a empresa se instala uma fábrica perto da nascente de um rio e despeja produtos químicos nesse rio, polui o meio ambiente e é multada pelos órgãos ambientais, essa multa ambiental é um valor que é despesa para a contabilidade. Vai aparecer aqui na DRE, multas, né? Multas é uma despesa. Mas a legislação fiscal diz que só aceita despesa se for despesa normal da atividade da empresa, necessária. E uma multa por poluição do meio ambiente não é uma despesa normal. Então, ela não vai ser aceita pela legislação fiscal, não vai ser aceita pela fiscalização, se acontecer. Então, essa despesa vai ser somada lá na apuração do lucro real para fazer parte da base de cálculo. Por quê? Lá na contabilidade, a despesa subtraiu, ela diminuiu o resultado. Tem que ser desfeito esse efeito, porque ela não serve, não é aceita pela legislação fiscal. Então, tem que adicionar. Okay? É um exemplo. Já as exclusões são valores que a legislação fiscal permite que sejam diminuídos aqui da base de cálculo. Exemplo, as receitas que não são tributáveis. Existe receita que não é tributável? Existe receita que não vai pagar imposto sobre ela? Existe, né? Por exemplo, se a empresa é sócia de outra empresa ou compra ações de outra empresa, ela recebe dividendos, e esses dividendos podem ser contabilizados como receita. Então, a receita de dividendos é um exemplo de receita isenta, né? Não incide sobre ela o imposto. Então, ela é um exemplo de redução aqui, exclusão da base de cálculo do imposto. Tá? Qualquer pergunta, podem se manifestar, ok? E aí temos compensações.
que vem ser a terceira linha, né, da apuração fiscal, adições, exclusões e compensações de prejuízos. Então, se a empresa no ano anterior teve prejuízo fiscal, ela pode pegar esse prejuízo e trazer para reduzir o lucro real que está sendo apurado nesse momento. E aí essa compensação tem um limite, que é 30% do lucro líquido que está sendo apurado. Olha um exemplo aqui. A empresa apurou no ano 1 os seguintes valores. Teve lucro líquido de 25, teve adições de 11 mil, teve exclusões de 55 mil. A empresa apurou o quê? Qual foi o resultado fiscal? Foi um prejuízo fiscal. Vejam aqui a diferença que há, olha só. Lá na contabilidade, a empresa apurou lucro de 25. Né? Mas aqui na apuração fiscal, a empresa apurou foi prejuízo fiscal. Então, na área fiscal, a empresa apurou prejuízo, na área contábil, apurou lucro. Okay? Isso no ano 1. Encerrou o ano 1 com um lucro contábil de 25 e um prejuízo fiscal de 19. Quando chega no ano 2, a apuração fiscal foi a seguinte: lucro líquido de 60 mil, mais adições de 10, menos exclusões de 25, e o resultado fiscal foi de 45 mil positivo. Né? Ela deu um lucro fiscal, lucro real de 45. Aí vamos lembrar que no ano passado ela tinha um prejuízo de 19. O que vale aqui é prejuízo fiscal, né? Então ela tinha um prejuízo fiscal de 19. A legislação permite que a empresa pegue esse prejuízo lá do passado e traga para cá para abater desse lucro que foi quanto? Foi 45. Só que a legislação coloca limite. Se não existisse limite, o que poderia acontecer? A empresa tem 19 mil de prejuízo. Se ela pudesse compensar todo esse prejuízo, ela traria os 19 para cá, para subtrair dos 45, e iria ter um lucro de 26. Né? O lucro tributável seria 26. Mas a legislação não deixa compensar tudo. Tem um limite. Esse limite é 30% do lucro que foi apurado agora. 30% do lucro apurado agora. Quanto é esse lucro que foi apurado agora? 45 mil. Então, nós vamos calcular 30% de 45, que dá 13.500, e saber que é o máximo que a empresa pode compensar é 13.500. Ela tem 19. Então, ela vai compensar 13.500 e continua com um saldo aí de 5.500, que pode depois, no futuro, ser compensado, enquanto tiver saldo, enquanto tiver limite. Né? Tá bom? Aí, no nosso conteúdo, nós temos também o Simples Nacional, que é um regime simplificado, é um regime unificado. Então, em vez de pagar aqueles tributos todos lá, a empresa junta tudo num só, paga um só valor, faz um cálculo único, paga um só valor, e com isso ela está pagando vários tributos. Tá? Aqui a classificação do que é microempresa e empresa de pequeno porte é em função do valor da receita, até 360 mil de faturamento no ano é microempresa, acima disso, e chegando até 4 milhões e 800, ela fica na categoria de empresa de pequeno porte. Quais são os tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional? Ou seja, quando a empresa recolhe X de Simples Nacional, o que ela está pagando dentro daquele valor único? Ela está pagando todos esses tributos aqui, tá? Dependendo, claro, da atividade. IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, Contribuição Patronal Previdenciária, ICMS e ISS.
Como é que é feita a apuração do Simples Nacional? Nós vamos ter, na legislação, umas tabelas, tá? Essas tabelas vão ser usadas conforme a atividade. Está aqui, anexos 1 a 4. São 4 anexos, 4 tabelas que vão ser usadas para achar a alíquota. Okay? Então, nós vamos olhar lá nas tabelas, pegar a alíquota e, com ela, fazer o cálculo com essa fórmula aqui. Nós vamos achar a alíquota efetiva. E é assim importante notar que isso aqui é feito automaticamente pelos sistemas lá do Simples Nacional. Tá? Não precisa calcular, ter um funcionário dentro da empresa que faça esse cálculo manualmente, ou alimente alguma planilha, ou use algum sistema próprio da empresa. Ele, periodicamente, faz umas informações no sistema do Simples e ele já tem a guia pronta para pagar. Mas, internamente, o sistema faz esse cálculo aqui. Ele pega a receita bruta acumulada nos 12 meses passados, usa o que tem lá na tabela da atividade da empresa e encontra a alíquota efetiva. Com a alíquota efetiva, ele aplica sobre a receita bruta do mês. Okay? Então, exemplo. Uma empresa que exerce atividade de revenda de mercadorias, ela apurou receita bruta de 100 mil em um mês. Está aqui, mês de março. 100 mil. Okay? Como ela vai pagar o Simples? Então, ela soma as receitas dos 12 meses anteriores e alcançou o valor de 1.260.000, a soma das receitas dos 12 meses passados. Aí vai agora, com esse valor, achar a alíquota nominal. A alíquota nominal dela é 10,7, está aqui. Né? Lá na tabela, é uma tabela que tem lá na lei. Depois vai identificar a alíquota efetiva. A alíquota efetiva é encontrada com aquela fórmula. Está aqui, essa fórmula aqui. Tá? Então, ela encontrou a alíquota de 10,7, tem uma parcela a deduzir de 22, que está lá na tabela, está aqui, isso é a própria lei que define, né? E vai montar aquela fórmula. Com isso, ela chegou a 9,36%. Agora sim, ela tem a alíquota. Qual era a receita bruta do mês? Era 100 mil reais. Então, sobre 100 mil, ela aplica 9,36. E vai recolher como Simples Nacional 9.360. Então, dentro desse único recolhimento, ela tem aqueles tributos. Sim? Nós temos agora essas duas contribuições que incidem sobre o faturamento. Elas são PIS, PASEP e COFINS. Okay? PIS, PASEP e COFINS são contribuições, incidem sobre o faturamento e tem algumas regras sobre elas. Okay? Elas incidem sobre todas as receitas, daqui total das receitas, independente do nome que apareça lá na contabilidade. Okay? Tudo bem? Todo mundo desligou o microfone? Está todo mundo com o microfone desligado para não termos interferência, por favor? E aí, nós vamos ver essas normas principais aqui elencadas. Período de apuração é mensal. Então, por exemplo, cada mês desse, no ano 2019, por exemplo, vai ser feita a apuração das contribuições. E aqui vem os regimes, tá? Lá no imposto de renda e na contribuição social, nós encontramos dois regimes, né? O lucro presumido e o lucro real. Para PIS e COFINS, nós temos dois regimes também, mas eles são chamados assim, cumulativo e não cumulativo. Como é que a empresa vai se enquadrar em um ou outro? Em princípio, aplica-se o regime
não cumulativo, tá? Uma regra assim inicial. Mas aí, caso a empresa se enquadre em uma das situações listadas na lei, ela vai ficar no regime cumulativo aqui. Desculpem, tá? Tira esse não daqui, é cumulativo. Porque a inserção no regime cumulativo é depois de não ficar no não cumulativo. Então, como é a regra, em princípio, é não cumulativo. Caso se enquadre em uma das situações listadas na lei, vai ser regime cumulativo. E quais são essas situações sujeitas ao regime cumulativo? Estão no artigo 10 da Lei 10.833. Para simplificar, né, de um modo geral, aplica-se o regime cumulativo às empresas que apuram o IRPJ pelo lucro presumido. Okay? Então, ao recolher o imposto de renda pelo lucro presumido, automaticamente a empresa vai ser obrigada a recolher a CSLL lá pelo presumido também, e automaticamente vai recolher PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Okay? Empresa que recolher IRPJ pelo presumido vai automaticamente recolher PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Como é que funciona o cálculo do regime cumulativo? Pegamos a base de cálculo, aplicamos a alíquota e pronto. Pronto, está feito o cálculo. Qual é a base de cálculo? É o faturamento, que corresponde à soma de todas as receitas. Exclusão são as vendas canceladas, descontos incondicionais e essas outras receitas aqui mais específicas, né, que a legislação prevê, como reversão de provisão, recuperação de crédito que tinha sido dado como perdido, baixado como perdido, e a empresa depois recebeu. Então, isso não vai para dentro da base de cálculo. Também, vendas do ativo classificado como investimento imobilizado ou intangível. Então, a empresa tem uma máquina, um carro, que é de seu uso, não vai usar mais e resolve vender, essa venda, essa receita está fora da incidência de COFINS e PIS. Okay? E aqui estão as alíquotas. Olha, a alíquota de PIS é 0,65%, a alíquota de COFINS é 3%. Como é que isso é calculado? Em cima da receita bruta e de quanto em quanto tempo? Todo mês. Exemplo. Receita bruta do mês de março, 100 mil. Essa já é a base de cálculo, né? Já é a receita bruta. Aí vamos só pegar cada alíquota, que é 0,65% do PIS e 3% do COFINS, da COFINS, e temos esses dois valores a recolher. Okay? Então, o regime cumulativo ele tem uma mecânica muito simples, né? É só pegar a receita e multiplicar pelas alíquotas e temos a contribuição. Agora, quando se trata do regime não cumulativo, ele é um pouco mais complexo. Nesse regime, quando a empresa calcula a contribuição em cima da receita, como fez aqui nesse regime anterior, no regime não cumulativo tem mais um elemento, que é a possibilidade de deduzir, de abater uns valores que são chamados créditos fiscais de PIS e COFINS. Ok? Então, no regime não cumulativo, depois que calcula a contribuição, o contribuinte subtrai, ele abate os valores que a legislação autoriza como créditos fiscais. Okay? Então, olha como é o cálculo. Primeiro passo, está aqui, número 1. Pegar a receita total, que é a base de cálculo, aplicar a alíquota e encontrar a contribuição. Pergunta, já é isso que tem que pagar? Não. Antes de definir o que vai pagar, pode subtrair os créditos. Está aqui, crédito a abater. Então, nós vamos pegar a base de cálculo dos créditos, segundo a legislação, aplicar a alíquota e encontrar o valor do crédito que vai ser abatido. Aí sim, vamos subtrair aqui e pagar só o líquido, só a diferença.
Que diferença é essa? É o valor apurado da contribuição menos os créditos. Valor líquido a pagar. No regime não cumulativo, as alíquotas são diferentes. Tá? Então, no regime cumulativo, a alíquota de PIS é 0,65. Aqui no não cumulativo, a alíquota é 1,65. Lá no regime cumulativo, a alíquota de COFINS é 3%. Aqui no não cumulativo, é 7,6%. E as alíquotas para os créditos é a mesma. Tá? Então, voltando àquele desenho, nós vamos pegar a receita total, aplicar, por exemplo, se for PIS, qual é a alíquota de PIS no regime não cumulativo? É 1,65. Então, sobre a receita, 1,65 é igual à contribuição. Depois, base para créditos vezes 1,65, crédito a abater. Subtrai os dois e temos a contribuição a pagar. Exemplo. Mês de janeiro, regime não cumulativo. Receita bruta do mês, 130 mil. Compra de mercadorias para revenda, 60 mil. Despesas com direito a crédito, 8 mil. Então, PIS. Por que nós estamos usando aqui? Porque lá na legislação, né, como nós já estamos, isso está citado no material, né, que os valores que são admitidos como crédito são as compras de mercadorias para revenda, os insumos usados para a indústria e para o serviço, energia elétrica, depreciação, frete sobre vendas e aluguéis de bens usados pela empresa. Okay? Isso está lá na nossa apostila, pode ser visto assim com mais calma, né? Mas o importante é que nós vejamos aqui que nós temos no nosso exemplo a compra de bens para revenda, que são as mercadorias, e aqui já está definido que das despesas que a empresa teve, o valor de 8 mil corresponde àquele valor que pode ser usado para calcular créditos. Então, nós temos o que de base de cálculo para crédito? 60 mil mais 8 mil. Tá? Ainda não é o crédito em si, é a base de cálculo para os créditos. Tá? Então, se a empresa tem uma receita de 130 mil, isso aqui já é a base de cálculo para a contribuição apurada. Se ela está no regime não cumulativo, então nós vamos calcular créditos em cima de quê? Aqui no exemplo, em cima de compras de 60 e em cima de 8 mil, que já está definido no enunciado desse nosso exemplo, que é o valor permitido para calcular crédito sobre ele. Então, como vai ficar o nosso exemplo? PIS, para pagar o PIS. A receita é 130 vezes a alíquota de 1,65, dá esse valor 2.145. Já é isso que tem que pagar? Não, porque ela tem direito a abater créditos. Que créditos são esses? 60 mil das compras, mais 8 mil das despesas permitidas, dá 68 mil. 1,65% disso, desse valor, nós vamos ter 1.122. Então, a empresa vai pagar, no final das contas, nesse mês aqui de janeiro, a diferença que dá 1.023. Então, assim funciona a mecânica, né, a apuração da contribuição, das contribuições no regime não cumulativo. Okay? Agora, a COFINS. Só o que vai mudar aqui é a alíquota, né? Enquanto o PIS é 1,65, a COFINS é 7,6. Mas a sistemática, a mecânica, a forma de calcular é idêntica. Né? Nós vamos pegar a mesma base de cálculo da contribuição, depois a mesma base de cálculo de créditos e aplicar a alíquota de cada uma. No caso aqui de COFINS, nós tivemos 4.712. Okay? Bom, então, com isso, nós procuramos aqui sintetizar e esclarecer, né, na forma dessa exposição e até com o esclarecimento de dúvidas aí pontuais, né, sobre esse conteúdo dos tributos que atingem a vida cotidiana da empresa.
Então, nós temos muito mais tributos que esses abordados, mas na vida típica da empresa, em razão das suas operações habituais, ela vai se deparar, em geral, com esses 5, 6 ou 7 tributos, conforme o ramo de atividade. Em geral, todas as empresas vão pagar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Agora, conforme o ramo de atividade, é que vai poder ter ou não IPI, ISS e ICMS, conforme a empresa seja da indústria, do serviço ou do comércio. E temos o regime do Simples Nacional, que é um regime especial, que é unificado, mas ele é destinado somente a micro e pequenas empresas, ou microempresas e empresas de pequeno porte, EPP, né? Empresa de pequeno porte. E quando a empresa paga na forma do Simples Nacional, ela faz um recolhimento único que abrange esses tributos da habitualidade da empresa. Ok? Então, fica aí também o espaço, se alguém quiser algum esclarecimento de algo que foi tratado, né, e queira reprisar, queira esclarecer, pode também se manifestar nesse momento que nós podemos prestar esses esclarecimentos. Okay? Ok? E no demais, nós temos na nossa plataforma, né, o material que foi postado, que foi confeccionado para trazer esses conteúdos, esses elementos, alguns exemplos, exercícios, né? Aquela nossa atividade que foi postada relativa à primeira aula, todos que fizeram, eu já mandei o feedback para todo mundo, fiz as observações, né? E foram todos muito bem ao responder aquelas questões, foram por hora só 2, né? Mas que abrangeram o papel da contabilidade gerencial no mundo da empresa. Então, eu postei os feedbacks, né, para todo mundo, fiz as observações e, em geral, todo mundo foi bem. Lembrando, né, que é bem abrangente o emprego das ferramentas da contabilidade gerencial, especialmente voltados para a situação financeira, econômica e o ritmo de atividade da empresa. Okay? Agora, nós abordamos a parte dos tributos. E vejam como os tributos implicam, né, também a necessidade de conhecer as consequências da tributação e, especialmente, os caminhos legais que a empresa pode ter de opções para pagar o seu tributo, levando à necessidade de analisar qual é o melhor regime, né, o mais favorável para a empresa, e aí que caracteriza o planejamento tributário. Ok? Bom, então, de minha parte, o que eu tinha assim a expor, a esclarecer a respeito do conteúdo, eu concluo aqui, né, e fica o espaço para algum esclarecimento. Ok? Então, sendo isso, nós podemos concluir, podemos encerrar a nossa videoconferência. Eu agradeço a todos, desejo a todos muito sucesso na continuidade dos estudos, desejo um grande aproveitamento do curso e boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado.